Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração profunda num tema que, olha, mexe com a gente. Como as organizações gerenciam a nossa subjetividade, sabe? O nosso imaginário. E o impacto disso na vida de quem trabalha. A base da nossa conversa aqui é um ensaio teórico, bem denso, que usa umas ideias do Bronfenbrenner, um psicólogo, para propor um jeito de entender esse processo todo. Nosso objetivo é meio que desembrulhar como essa gestão do imaginário funciona como uma tecnologia de poder, né? Muitas vezes bem sutil, quase invisível, Uhum. e que pode acabar moldando quem a gente é e até fazendo parecer normal o sofrimento psíquico no trabalho. O ponto de partida do ensaio é algo que muita gente sente na pele, né? Sim, Aquela pressão cada vez maior por resultado, que exige um engajamento total, e aí leva ao cansaço, físico e mental. com certeza. E isso conecta com o que alguns autores chamam de dessubstancialização identitária. É uma expressão forte, né? É forte. O que seria isso exatamente? É como se a pessoa fosse perdendo um pouco da sua substância própria, das suas referências. Aí ela fica mais vulnerável, mais aberta às imposições da organização, entende? Entendi. Fica mais suscetível. Exato. E para a gente captar a dimensão disso, é importante entender o que o ensaio chama de imaginário social. Imaginário social. Pensa assim, como o conjunto de significados, de valores, de símbolos que a gente compartilha numa cultura e que molda a nossa percepção da realidade. É tipo a lente que a gente usa para ver o mundo, sabe? Ok. Uma lente compartilhada. Isso. E as organizações, elas não só refletem esse imaginário, elas atuam como repositórios e transmissores disso. Elas oferecem sentidos, narrativas, e influenciam diretamente nossa identidade, nossa autoimagem. Elas participam ativamente da construção dessa lente, então. Ativamente. O ponto central do ensaio é que faltava um modelo mais sistêmico para explicar como essa gestão do imaginário realmente opera no dia a dia, nas várias camadas. Tá, vamos tentar desembrulhar isso. A tese principal do material, então, é que as organizações, ao gerenciar estrategicamente esse universo simbólico, o imaginário, elas não só esvaziam o indivíduo nesse sentido de dessubstancialização, Uhum. mas elas também reconfiguram a identidade da pessoa, inculcando os valores organizacionais. Exatamente. Pode rolar uma fusão, sabe? Onde os limites entre o eu e os objetivos da empresa ficam meio borrados. E aí, a organização passa a ocupar o centro da identidade da pessoa. É isso, é por aí. E isso pode ser bem problemático, né? O ensaio usa as ideias de autores como Mota, Freitas, Gaulejac, Hahn para discutir isso. Ok. E como o modelo inspirado em Bronfenbrenner ajuda a entender isso? Você falou em camadas? Sim, o ensaio propõe um modelo bem interessante, adaptando a teoria dos sistemas ecológicos do Bronfenbrenner. A ideia é mostrar como o imaginário organizacional é construído e mantido em diferentes níveis de influência, como se fossem camadas de uma cebola mesmo. Gosto da imagem da cebola. Quais são essas camadas no modelo adaptado? Bom, o modelo de Bronfenbrenner tem o microsistema, mesossistema, exossistema, macrosistema e cronossistema. Certo. A adaptação no ensaio propõe camadas análogas para a gestão do imaginário. No centro está o sujeito organizacional, que é o indivíduo. Ok, o trabalhador. Isso. Depois a cultura organizacional, que seria como um microsistema, o ambiente mais imediato. Aí vem as representações sociais ligadas ao mesossistema, as conexões. As pontes, né? Exato. Mais para fora, as metanarrativas, como o exossistema, influências mais indiretas. Depois, o imaginário social, que é o macrosistema, a cultura mais ampla. A base de tudo. Quase. Porque envolvendo tudo isso tem o cronoimaginário, ligado ao cronossistema, que traz a dimensão do tempo para análise. Uau, é bem completo. Vamos olhar cada uma então. Começando pelo centro. O sujeito organizacional. O que acontece ali, nesse nível? Bom, aqui é onde a coisa pega para o indivíduo, né? É o trabalhador imerso nas estratégias de gestão, nas demandas por desempenho. É o palco da ação. Exato. E os efeitos principais que o ensaio aponta são justamente a internalização dos valores da organização, aquela dessubstancialização que a gente falou. A perda de substância da identidade. Isso. E o hiperfuncionamento.
A pessoa entra numa lógica de alta performance constante. E muitas vezes isso não é forçado abertamente, sabe? É um processo mais sutil. Como assim? É promovido por mecanismos de encantamento, de reconhecimento, a promessa de pertencer a algo especial, grandioso. A pessoa é seduzida pela lógica organizacional. Seduzida, interessante. Chegando a fantasiar uma fusão total com a empresa. É isso que o ensaio sugere? É uma possibilidade que o texto levanta. A pessoa começa a ver a própria vida quase como um apêndice da organização, e o valor dela medido pela performance. Nossa. E aí ela se torna hiperidentificada. Passa a normalizar a autovigilância, a autoexploração, como se isso fosse realização profissional. Precisamente, vira quase um ciclo vicioso, né? Isso leva ao tal hiperfuncionamento, um termo que o Gaulejac usa bastante. Hiperfuncionamento. É impulsionado pela competitividade, por essa busca incessante por validação. Mas o resultado, muitas vezes, é uma alienação progressiva. A pessoa se distancia de si mesma. E isso nos conecta à próxima camada, imagino, Exatamente. Nos leva direto para a cultura organizacional. que seria o equivalente ao microsistema, o ambiente imediato. A gente está falando do que aqui? Normas, valores, rituais, a hierarquia, como funcionam as recompensas e punições? Exatamente tudo isso. É um ambiente do dia a dia. A cultura organizacional é onde aquelas representações sociais mais amplas sobre sucesso, trabalho, etc., são traduzidas em práticas cotidianas. Ela materializa o imaginário, então. Perfeito, ela materializa. E muitas vezes essa cultura é desenhada ou acaba funcionando de um jeito que compele a conformidade com um ideal coletivo, um ideal que nem sempre respeita as necessidades individuais, né? Entendi. Aquela coisa de aqui nós somos uma família, mas uma família com regras bem rígidas sobre como pensar e agir. Pode ser por aí. O Kunda fala muito sobre como a cultura pode ser usada para gerar um controle normativo forte. Os trabalhadores acabam reproduzindo comportamentos que privilegiam a eficiência, a meta, mesmo que isso signifique sacrificar aspirações ou valores pessoais. E a pressão do grupo, as regras não escritas. Exato. Aquilo que pega bem, fazer o que é esperado, mesmo que ninguém diga com todas as letras. E isso nos leva para fora um pouquinho mais. Para as representações sociais ligadas ao mesossistema. O que essa camada abrange? O que são essas conexões? Aqui a gente pensa nas interconexões. É como a organização absorve e, principalmente, adapta narrativas que já existem lá fora. Lá fora onde? Na sociedade em geral. Da mídia, da educação, dos discursos sociais sobre o que é ter sucesso, o que é ser produtivo. Sabe, a organização pega essas ideias, essas imagens. E usa para construir o perfil do trabalhador ideal dela. Exatamente, ela usa essas narrativas dominantes para moldar a compreensão das pessoas sobre o trabalho e, claro, para pressionar também. Pressionar em que sentido? No sentido de se adequar a esse ideal. E a organização usa essas narrativas para legitimar as próprias práticas, às vezes práticas bem puxadas, até abusivas. Como? Se apresentando como o quê? Se apresentando como grandiosa, nobre, quase como uma missão, sabe? Capaz de preencher vazios existenciais das pessoas. É uma promessa implícita. Uma promessa de reconhecimento e identidade para atrair e engajar as pessoas. Um controle simbólico que é reforçado por esses discursos sedutores. Isso. Discursos que muitas vezes promovem competição interna. Aquela ideia de paixão pelo trabalho que justifica tudo. E aí o trabalhador pode acabar suportando um desgaste enorme, ansiedade, pelo prêmio de pertencer, de ser reconhecido nesse sistema. É um mecanismo poderoso. Essa gestão oferece uma identidade, que deriva dos valores da empresa como uma espécie de resposta ou um refúgio para as incertezas sociais que a gente vive hoje. Faz sentido. Em um mundo mais instável, a empresa oferece uma identidade mais sólida, mesmo que seja a identidade dela. Exatamente. Uma identidade emprestada, digamos assim. E isso nos leva para a camada seguinte, as metanarrativas, o ecossistema. Metanarrativas. Estou pensando aqui. Seriam as grandes histórias culturais que influenciam nossa visão de mundo, de trabalho, de valor? O texto cita algumas, né?
Sociedade de consumo, narcisismo. Isso mesmo, narcisismo, a quantofrenia, que é essa obsessão por números, por métricas, para tudo. Quantofrenia, gostei do termo. É descritivo, né? E, claro, o culto à performance. São valores que parecem transparentes de tão onipresentes. A gente assimila quase sem perceber. Não são criações de uma empresa específica, então? Não, de jeito nenhum. São parte do sistema cultural e econômico mais amplo. Mas as empresas espertas adotam essas metanarrativas. Elas incorporam isso nas suas práticas, nas suas expectativas de desempenho. E se posicionam dentro dessas narrativas? Exato, elas se apresentam como instituições sociais importantes, até como uma função ética, sabe? Influenciando como os trabalhadores veem seu próprio papel no mundo, oferecendo aquele senso de pertencimento e propósito que a gente falou. Entendi. Elas surfam nessas ondas culturais maiores. E qual seria a fonte dessas ondas? A camada mais ampla antes da gente falar do tempo. O imaginário social. Chegamos lá. O macrosistema. É a matriz de símbolos, arquétipos, significados compartilhados na sociedade. É o caldo cultural mesmo. A base onde tudo isso se assenta. Exato. É a base onde as representações sociais e as metanarrativas são construídas. Inclui as grandes narrativas sobre produtividade, sobre o que é trabalho, o que é sucesso. E o ensaio destaca alguma narrativa específica desse imaginário atual? Sim, ele menciona muito essa narrativa contemporânea da vida como um negócio, sabe? Uma empresa pessoal que precisa ser rentabilizada, otimizada. A ideia do eu SA. Isso. Muito fomentada pelo consumismo, claro, e o paradoxo é que isso gera uma ilusão de autonomia, sou o dono do meu nariz, sou um empreendedor de mim mesmo, mas na prática pode levar a um ativismo desenfreado, a uma alta exigência brutal. E esse imaginário social, ele muda? Ele sempre foi assim? De forma alguma. Ele é dinâmico, muda com as condições econômicas, com a tecnologia. Essa ênfase tão forte na disponibilidade constante, na performance máxima, é algo relativamente recente na história, né? Verdade. A gente vive conectado o tempo todo. O que nos leva à última camada, a mais externa, que envolve tudo, o cronoimaginário. Cronoimaginário. Ligado ao cronossistema de Bronfenbrenner. Tem a ver com o tempo, obviamente, mas não é só a passagem das horas, certo? Não mesmo. É muito mais sobre o tempo atuando como uma função simbólica e estruturante. Como assim, função simbólica? Refere-se a como as representações culturais do tempo moldam a nossa experiência de viver. E o ensaio argumenta que hoje esse nosso cronoimaginário é marcado pela urgência, pela aceleração social. Aquela sensação de que tudo é para ontem. Exato, pela instabilidade, pela performatividade constante, a liquidez das relações que o Bauman falou. Tudo muito fluido, descartável. Inclusive as identidades. O Han fala de uma obsolescência programada das identidades. Você tem que se atualizar o tempo todo, senão fica para trás. Uau, isso é pesado. Muito. Esse cronoimaginário da aceleração, ele acaba naturalizando a pressão por entrega imediata, por resultado rápido e dissolve a possibilidade de construir narrativas de identidade mais duradouras, mais estáveis. Então, as organizações estão sempre se adaptando, reformulando o próprio imaginário por causa dessa volatilidade toda, mercado, tecnologia. E isso exige que os trabalhadores também se readequem o tempo todo, que reconfigurem suas identidades constantemente. É o que o ensaio sugere, sim. Essa instabilidade que parece crônica impacta profundamente a constituição subjetiva das pessoas. Entendi. O modelo todo, então, mostra como essas camadas interagem, né? Desde o imaginário social mais amplo, Uhum. e isso vai sendo internalizado, naturalizado, passando pelas metanarrativas, representações sociais, cultura organizacional. Exato. Até culminar nos efeitos sobre o sujeito, ali no centro, a dessubstancialização e o hiperfuncionamento. O modelo tenta revelar os mecanismos dessa gestão simbólica, desde as macroestruturas até as microinterações do dia a dia. Então, para a gente amarrar isso, o que tudo isso significa na prática? Essa análise profunda sugere que a tal gestão do imaginário vai muito além de ter uma cultura corporativa bacana, né? Muito além. É um sistema complexo com várias camadas, que ativamente molda quem a gente é no trabalho,
o que a gente sente, como a gente age, e que, no fim das contas, pode levar à autoexploração disfarçada de comprometimento, de vestir a camisa. É uma leitura crítica forte que o ensaio faz, sim. Ele conecta o sofrimento psíquico individual, que muitas vezes é tratado como um problema isolado, a dinâmicas sociais e organizacionais muito maiores. Tira o foco só do indivíduo, né? Exatamente. Posiciona essa análise como uma lente crítica fundamental para a gente entender a gestão hoje em dia. Mostra como o poder opera também na esfera simbólica, na esfera afetiva. Internalizando ideais de performance e normalizando o sofrimento. Isso. Principalmente nesse contexto atual de mercantilização de tudo, de hipercompetição, o ensaio demonstra como o capital simbólico e o poder disciplinar que o Foucault falava atuam nesse ecossistema de controle da subjetividade. Essa conversa realmente abre os olhos para essas formas sutis e, às vezes, nem tão sutis assim, como o ambiente de trabalho pode influenciar nosso senso de identidade. É bem profundo. De fato. E é importante lembrar que o ensaio se coloca como um modelo teórico, né? Ele mesmo aponta a necessidade de mais pesquisas empíricas para validar, para refinar essas ideias. Claro, testar na prática. Isso, mas ele já lança uma luz importante sobre a necessidade de a gente repensar certas práticas organizacionais. Talvez buscar caminhos que valorizem mais a autonomia, o pensamento crítico, a saúde mental. E a preservação da identidade individual. Criando espaços reais de escuta, de reflexão coletiva dentro das próprias organizações. Não é fácil, mas é uma direção. Com certeza. Bom, fica aqui então uma reflexão final para quem nos ouve. Se as organizações moldam tão ativamente o imaginário para alinhar as pessoas aos seus objetivos, e a gente viu aqui o potencial disso para erudir a identidade, para levar ao esgotamento. O que acontece quando o imaginário pessoal de alguém, os sonhos, os valores, o senso mais profundo de si, entra em conflito direto com aquele que é promovido pelo trabalho? Boa pergunta. Para onde será que leva esse choque? E que formas a resistência individual ou coletiva poderia assumir dentro dessas mesmas estruturas simbólicas que a gente discutiu?